sobre não interromper, não fechar a minha casa ao mover de Deus. Deus abençoe as nossas crianças, com a tia Fabiana ali, vão em paz, em nome de Jesus. Falei sobre não interromper o fluxo do agir de Deus na nossa casa, porque ainda que ninguém possa parar o Senhor, a gente aprende na Bíblia que Deus é respeitoso. Há um texto em Apocalipse que diz que Jesus estava à porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se vocês deixarem, eu vou entrar na casa. O que significa que o estado da vida daquela igreja foi tal que levou Jesus para fora da igreja. E aí ele continua batendo na porta, como quem diz: para eu entrar, vocês precisam deixar a porta aberta, deixar o fluxo aberto. Uma outra referência disso é quando Jesus diz que não pôde fazer mais milagres em Cafarnaum, que era a casa dele, onde o texto que eu vou mencionar agora acontece por conta da dureza dos corações, não é? E Jesus dá uma palavra dura sobre a cidade de Cafarnaum. Eu fui em Cafarnaum e tudo que Jesus disse aconteceu. Cafarnaum virou um sítio histórico. Não há mais uma cidade organizada lá por causa da altivez daquela cidade. A cidade onde Jesus morou, a cidade onde Jesus habitou, onde estava a casa de Pedro, onde tudo começou. Hoje é um montão de ruínas, como Jesus profetizou no Evangelho que aconteceria por conta da altivez. Deus me deu essa oportunidade uma vez de ir a Israel, e essa foi uma dos lugares que mais me marcaram. Um foi o Mar da Galileia e o outro Cafarnaum. Porque você tem a referência que era o lugar onde Pedro morava, o lugar onde Jesus mais estava. Tem uma sinagoga, as ruínas de uma sinagoga, mais ou menos do tamanho desse prédio, desse salão, quadrada, Uma sinagoga que devia caber umas 300 pessoas, só as ruínas. E Jesus disse: até onde você acha que vai, Cafarnaum? Você acha que você vai até as alturas? Não, você virá um monte de ruínas. A ideia de que quando você resiste ao mover de Deus, ele não vai te forçar. A religião, às vezes, até tenta impor a gente algumas coisas, mas Deus não. Deus não vai te impor nada. E Wesley dizia que uma graça imposta não é graça, é imposição. Então, nós aqui não acreditamos nessa ideia de graça irresistível, de que Deus se impõe a nós de uma maneira que a gente não possa resisti-lo. Não, Deus bate a porta e se você abrir a porta, ele vai entrar e cear com você. Então, eu quero te convidar hoje, e já queria te fazer um convite, se você puder. Hoje, de manhã, eu falei sobre impedimentos, coisas que precisam ser removidas. Agora eu vou falar sobre um ambiente propício ao milagre. Porque você vai descobrir que há um ambiente onde o agir de Deus fica facilitado. Então, portanto, é o oposto do que nós vimos de manhã. E à noite eu quero compartilhar sobre promessas de Deus para a nossa casa. Nós estamos na penúltima semana das 7 semanas de consagração, alinhamento e aceleração. E na semana que vem nós vamos fazer o Dia da Visão. Vai ser um final de semana importante, o final de semana que vem. No sábado nós teremos um encontro com a turma que está sendo preparada para ser recebida, no sábado à tarde. Vocês vão receber mais informações ao longo dessa semana. E à noite, no domingo, nós teremos o culto da visão. Teremos o culto de manhã, normalmente, também vai ser um domingo da visão, onde a gente vai relembrar. Domingo, dia 8, serão exatos 6 meses do primeiro culto da Igreja de Movimento. Exatos 6 meses. E no primeiro ano a gente celebra os mesários, assim, quem lembra do teu filho aí? Que você comentou o primeiro mês, segundo mês, então. Serão 6 meses do primeiro culto. O primeiro culto foi dia 8 de dezembro de 24. Então nós estaremos celebrando 6 meses da nossa caminhada, e será um domingo da visão. Então, a gente vem com mais detalhes depois. Então, hoje eu quero fechar esse tema que toca a nossa casa.
que, como a pastora Amanda falou, o pastor Hélio falou mais cedo, uma das características que Deus tem nos dado é essa noção de ser família. Da gente se reunir aqui, não para fazer mais um evento religioso, porque o mundo não precisa de mais um evento religioso, mas de viver como família de Deus e se colocar nesse lugar. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Então, se você puder, tá à noite. Hoje à noite nós vamos trabalhar promessas de Deus para a família. Então, no café, desafios que interrompem. Agora, o ambiente para o milagre. E à noite nós vamos trabalhar promessas de Deus para a família. E as promessas são poderosas para nos encorajar, para nos fortalecer. Então, se você puder vir, convidar mais alguém, talvez uma família que você reconhece que está precisando de um... Você conhece alguém que está precisando de um encorajamento, de um empurrãozinho, né? Quem já teve carro que precisou de um empurrão aí? Eu já tive que empurrar o carro do meu pai algumas vezes. Já teve, né? Você dá um empurrãozinho, né? Põe na segunda, e esses carros automáticos é mais difícil fazer isso, né? Não dá, né? Mas o carro manual põe na segunda, dá um empurrãozinho e vamos embora, pega no tranco, né? Às vezes tem família que está precisando de um sacode, e eu creio que hoje à noite vai ser um impulso para a nossa casa, para a nossa vida. Então eu quero te encorajar muito a gente estar junto aqui. Mas abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1, Marcos 2, verso 1, diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ouviu dizer que ele estava em casa. Percebe? Cafarnaum era a casa de Jesus. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas sentados ali pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E eu digo a você, disse ao paralítico: levante-se, pegue o teu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Queridos, eu vou ser bem direto. Qual é o ambiente propício ao mover de Deus? Não é? Porque é fato que a maneira que a gente recebe o mover de Deus interfere no fluir desse mover de Deus. Eu já vi histórias onde Deus fez milagres incríveis porque havia um ambiente de fé. E a fé não era só de quem estava orando. A comunidade, o entorno estava cheio de fé. O pastor Paulo me contou uma situação que ele viveu no Paraguai. O pastor Paulo Mazzoni me contou uma situação que ele viveu no Paraguai, que ele foi convidado por um amigo lá do GKPN para ir pregar numa igreja lá. E quando ele está chegando no aeroporto, ele viu um outdoor com a foto dele, grande cruzada de milagres e não sei o que, aquela coisa, num outdoor na rua. E quem conhece o pastor Paulo Mazzoni sabe que ele é um homem de Deus e ele é muito usado por Deus, mas não é essa a característica marcante dele, de oração por milagres. Ele é um pregador do evangelho, é um evangelista, um ganhador de vida para Jesus. Ele olhou aqui e falou: você é louco? Que história é essa?
né? Não era o perfil do pastor Paulo, né? E o pastor disse, você vai ver e tal. E ele foi, acho que uma reunião num estádio, um monte de gente. E ele disse que no meio daquele ambiente de fé foi levado a ele uma moça paralítica, né? Uma jovem que não podia andar. E ele orou por aquela moça com muita fé, mas de verdade, sem ter uma certeza de fé que alguma coisa pudesse acontecer, não é? Ele orou e virou as costas e saiu. De repente, ele viu um alvoroço que a moça levantou e andou para a glória de Deus, porque havia um ambiente de concordância. Você entende? Então, o ambiente é poderoso. E se eu quero abrir a minha casa, eu preciso, para o milagre de Deus, eu preciso concordar que Jesus tem proeminência na minha casa. A casa está aberta a Jesus, amém ou não? A casa está aberta ao mover de Deus. A gente precisa combinar isso. Olha, Jesus, o Senhor tem liberdade na minha casa. O Senhor tem liberdade, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. A casa é tua. A casa é tua. Não é? Ontem a gente teve um encontro de jovens há mais tempo lá em casa, né? De jovens maiores, né? Jovens mais maduros. Eu sou jovem há bastante tempo, né? Apesar da minha terapeuta insistir que eu já entrei na meia-idade, mas assim, eu sou jovem há bastante tempo, né? E a pastora Amanda Ângela precisou sair, deixou a casa aberta, a pastora Amanda chegou, abriu a porta, disse assim, bem-vindo, pastor. Né? Estava ela e mais um casal lá, bem-vindo. Né? E é isso mesmo. Né? Quando a Amanda ganhou ontem, né, junto com a Bia e o Davi que estavam lá, a autoridade de receber e acolher pessoas na minha casa. Era a casa deles durante aquele tempo. Né? Hein? Perigo, né, Amanda? Não. Isso é gente boa. Né? Jesus tem liberdade de abrir e fechar nossa porta? De definir a agenda? De dizer, olha, a prioridade é isso? Essa é a ordem das coisas aqui na casa. Ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Jesus tem essa autoridade na nossa casa. Uma casa de milagres tem Jesus no centro das decisões. Por que esse homem é curado? Porque Jesus está na casa e Jesus tem liberdade de entrar na casa, de governar a casa, de dirigir a casa. Amém, gente? Estamos juntos até aqui? Parece simples demais, mas, pastor, Jesus tem autoridade. Tem mesmo. Tem mesmo. A gente sujeita as nossas decisões a Jesus. Qual é a vontade dele? Qual é a vontade dele? A segunda coisa que aparece no texto, que para mim é muito importante, uma casa onde Jesus se move e onde o ambiente é propício para milagres, as necessidades são encaradas com verdade e misericórdia. É o oposto da situação de Davi, que eu falei agora há pouco, que ignora o pecado, que ignora o problema, que ignora a limitação, que põe pano quente. Na casa onde Jesus atua e faz milagres, as necessidades são encaradas. Qual é a realidade que aqui foi encarada? Aquele moço não conseguiria entrar e chegar até Jesus para receber uma oração. Os amigos tratam isso com verdade. Ele não pode. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que carregá-lo até Jesus. A casa está cheia, não dá para chegar até Jesus. Nós vamos, então, entrar pelo telhado, e ele vai chegar até Jesus. Porque há uma necessidade de chegar a Jesus. A gente tem que ter coragem de dar nome para os nossos problemas. Sabe, a gente tem que ter coragem de encarar as nossas dificuldades, mas não é só dar nome para dizer assim, eu falo a verdade, dou a quem doer. Você conhece alguém assim? Não precisa olhar para o lado, porque eu sei que não tem ninguém aqui assim. Né? Mas você diga assim, eu sou franco e verdadeiro. Não, tem gente que é mal educado. Né? Porque a verdade precisa ser dita com misericórdia, com bondade, com delicadeza. Porque uma verdade que fere não serve para nada. Não é verdade?
Uma verdade que fere, que deixa o outro pior do que ele já está? Para que eu vou dizer uma verdade? Assim, não é? Outro dia, alguém tirou uma foto minha, que eu peguei e coloquei nos perfis, e aí eu brinquei, né? Falei assim, olha, como é que é? Falei, só faltou me deixar bonito. Aí a pessoa riu e falou assim, tá chique. Eu não continuei a conversa, eu disse, ela está sendo verdadeira e com amor, né? Tipo, não disse que eu estava bonito, disse que eu estava chique. Como quem dissesse assim, ó, bonito, pastor, só Jesus vai fazer essas coisas. Não é? Entende? A gente precisa tratar com verdade os nossos problemas, mas com misericórdia. Qual seria a verdade sem misericórdia para aquele homem? Você não consegue chegar até Jesus. Você nunca vai chegar até Jesus. A casa está cheia, você não consegue andar, tem um monte... Isso é verdade? Era verdade isso? Mas como é que é a verdade em amor? Está difícil chegar até Jesus. Mas se a gente cooperar, nós vamos achar um jeito de levar você até Jesus. Essa é a verdade do Evangelho, ela liberta. Sabe? A gente olha os impossíveis com possibilidade, diz assim, olha, eu não vou negar para você. Nós, humanamente, não temos condições de fazer isso aqui. Mas, olha, Deus vai nos dar direção. Nós vamos achar um caminho. E Deus vai nos apontar esse caminho. Nem que seja subindo pelo telhado. Eu estou conseguindo me comunicar com os irmãos? Sim. A gente... Ninguém gosta, ninguém dá conta de lidar com a dureza da nossa vida o tempo inteiro. Sabe? Ninguém dá conta disso. Às vezes eu, como pastor, tenho que fazer um equilíbrio, porque às vezes quando eu faço um processo de acompanhamento de uma pessoa durante muito tempo, ela olha para mim e lembra do problema que ela contou para mim. Eu vi com cara de problema. Né? Aí eu tenho que dar um jeito de falar de outras coisas, de rir, de brincar, porque senão eu fico associado. Toda vez que senta comigo é para resolver problema. Então eu tenho que dar um jeito de falar de outras coisas, de descontrair. A gente fala do Flamengo, né? A gente fala com misericórdia do Vasco, né? Não é? A gente fala de eu tenho vascaíno aí, olha, o Marcinho, meu amigo ali, é um vascaíno convicto, precisa de muita fé, né? Muita coisa. A gente descontrai um pouco, sai do foco um pouco, porque às vezes a gente está tão focado no problema e não adianta. Mas a gente precisa ter coragem de dizer, Senhor, eu ainda não consegui resolver essa situação. E eu sei que o Senhor é Deus que opera milagres. Mas eu não vou omitir meus problemas e minhas dificuldades diante do Senhor. Eu não vou fazer de conta que eu posso chegar até Jesus, colocar a culpa nos outros, povo insensível, sem empatia. Será que não tinha que deixar um lugar para... Não, eu estou precisando. Então aquele homem contou com a bondade de seus amigos, contou com a empatia dos seus amigos, contou com a misericórdia dos seus amigos. E talvez uma forma de enfrentar o seu problema é se dar conta que sozinho você não vai resolver. Porque aquele homem sozinho não conseguiria chegar até Jesus. Havia uma série de impedimentos. Então, encarar os nossos problemas com verdade e misericórdia é contar com a bondade de Deus que se manifesta através da vida das pessoas. Essa semana eu precisei honrar uma pessoa que tem usado de generosidade comigo ao longo de já um bom tempo. Porque eu tenho descoberto que a gente não vai conseguir atingir os nossos maiores objetivos sozinhos. O pastor Carlito diz que ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Então, um ambiente propício para o milagre é, primeiro, um ambiente aberto para Jesus. Jesus tem liberdade de agir e mover na minha casa. Em segundo lugar, é um ambiente onde as necessidades são encaradas com verdade e misericórdia. E em terceiro, o ambiente para o milagre é um ambiente onde há um movimento de fé e colaboração. Que está parecido com o que eu falei aqui há pouco.
precisa haver um senso de cooperação. Você já chegou aqui na igreja, ou numa célula, um dia que você não estava bem, e alguém te deu um abraço, e isso foi suficiente para te dar um ânimo novo? Não é? Já viveu isso? Que uma música, do nada, ontem a gente estava ouvindo isso, de um casal que a sua igreja fechou e eles estavam procurando um lugar para conviver. E aí eles passaram na frente aqui da igreja, não tinha a placa ainda, tinha só o fly. A nossa, aquela, deu fruto, varão. Né? Glória a Deus, né? Eles viram aquele negócio, o que é isso? É uma igreja? Aí perguntou a alguém que estava na portaria, a pessoa disse assim, eu não sei, só sei que é uma igreja, mas não sei lhe dar outras informações, não. Temos que dar um treinamento para a nossa... Né, eu não lembro quem é que estava, não estou colocando culpa em ninguém, tá bom, gente? Mas de repente a pessoa foi honesta. Né? Mas sei que é uma igreja. E aí ele foi e olhou o Instagram. E ficou 2 semanas olhando o Instagram da igreja. E hoje eles estão na classe Conexão e vão ser recebidos no dia 15 para a glória de Jesus e estão felizes e convictos de que Deus os mandou para cá. Quanta gente teve... e eu esqueci de contar uma coisa. Eles vieram primeiro no culto da juventude, depois vieram no culto de domingo. E no culto de domingo, uma música que o Gabriel estava dizendo ontem, que era uma música que não estava no contexto, Gil, né? E estava vocês dois no louvor, e acabou entrando a música, e aquela música lembrou aquele jovem de uma experiência da infância. E aquela música serviu para confirmar a vontade de Deus para a vida dele, para ele estar aqui. Olha quanta gente foi usada para tocar na vida de uma pessoa. Percebe? E a gente acha, às vezes, que não, foi eu que decidi, eu parei. Não, não foi não. Teve uma série de iniciativas, trabalhos, desde o moço da portaria que disse, é uma igreja. Ele podia dizer assim, ó, eu estou aqui trabalhando, mas não sei o que é não. A bandeirola lá, que fica lá, colocada na frente, não é? O Instagram, o culto dos jovens, a música, o ministério, tudo cooperou para que essa decisão de fé fosse tomada. Isso é para dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, amém? E a gente não sabe o impacto que o trabalho que a gente está fazendo gera. Mas se ele é feito no Senhor, ele nunca será em vão. Nunca será em vão. Mas, de novo, ninguém vai fazer nada grande sozinho. Se você quer viver um milagre na sua casa, chama a tua família. Entra em concordância. Vai com a sua família até onde eles conseguem ir. Talvez os queridos da sua casa não vão dar conta de enxergar e discernir o tanto que você está discernindo. Mas será que as pessoas da sua casa conseguem concordar em fazer uma oração? Uma vez por semana? Nós vamos começar a nossa semana com um tempo de oração. E aí você vai ser sábio e vai ler um texto, um salmo, uma palavra breve, vai fazer uma oração breve, né? Não vai fazer aquela oração longa. Senhor, nós consagramos a Ti a nossa semana. Nós entregamos a nossa casa ao Senhor. Há um movimento de concordância aí, entendeu? E aos pouquinhos, esse movimento de concordância e fé vai abrindo possibilidades para que coisas novas aconteçam. Para que coisas novas aconteçam, para que milagres se realizem. Eu tenho visto e vivido milagres que são fruto de orações singelas, de um movimento de concordância dentro de casa, onde a gente diz assim, eu não concordo com esse padrão. Jesus, põe a tua mão sobre a minha casa. E há uma concordância, mesmo quando há diferença. Senhor, nós não concordamos em tudo, mas nós queremos paz. Senhor, nós não sabemos de tudo, mas nós queremos a tua vontade. Olha que bênção. Quem é que vai dizer que não quer a vontade de Deus dentro da sua casa? Até tem quem diga, mas a maioria não vai dizer isso. Então tem concordância nisso? Que seja feita a tua vontade? Então vamos orar por isso.
Tem concordância que nós queremos paz na nossa casa? Então vamos orar por isso, até que a paz se estabeleça. E Jesus vai estabelecer o caminho da paz. Amém, gente? E por fim, e você pode ficar em pé, que você vai ver que o pastor está cumprindo a palavra que deu no início, né? Fique em pé comigo, por favor, para a gente tomar a Santa Ceia. Por fim, é interessante que os amigos dessem o homem até Jesus. Eles conseguem o impossível. Mas não é interessante que antes de dizer levanta e anda, o que Jesus disse para ele? Estão perdoados os seus pecados. Jesus sabia que antes da cura física era necessário, naquele caso, que fosse feita uma cura espiritual. Aquele homem não estava enfermo por causa do pecado, mas havia uma enfermidade interna que não era visível aos outros, mas era visível a Jesus. Eu dizia para uma pessoa esses dias, pessoa que buscava um ressignificar na sua vida profissional, eu disse, olha, você precisa encontrar o seu propósito, porque na medida que você encontrar o seu propósito, todo o trabalho passa a fazer sentido. Você precisa ativar a vontade de Deus na sua vida, porque aí todo o restante faz sentido. Você pode até mudar a sua rotina de trabalho, mas se você não tiver clareza do seu propósito, daqui a pouco vira cansaço e enfado de novo. O ambiente de milagres é um ambiente onde a nossa alma é sarada. Onde a obra que a gente quer ver manifesta na nossa casa começa dentro da gente. Muitas vezes, quando nós oramos por milagre na nossa casa, nós oramos por um milagre na vida de outro. Quem sabe a gente pode orar assim, Senhor, que comece em mim. Que eu seja o agente da mudança dentro da minha casa. Então, se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha casa, comece em mim. Muda meu entendimento, me dá discernimento, me dá clareza. Perdoa os meus pecados. Porque tem uma lei na física que é muito séria, que toda ação gera uma reação. Já ouviram falar desse negócio? Que toda ação gera uma reação. Talvez você está esperando que o outro mude, mas se você mudar, ainda que ele não mude, ele vai ter que ter uma reação diferente a uma ação nova que você está implantando. Toda semeadura gera uma colheita. Então, quem sabe, se você muda a sua semeadura, se ao invés de ser alguém que sempre aponta o erro, você começa a ser o exemplo da mudança. Se ao invés de dizer para o seu filho que ele tem que orar, que ele tem que buscar Deus, você seja alguém que ora e busca Deus de maneira muito íntima. Você seja alguém que busca ajuda, que busca referência, que se coloca no lugar. E talvez o seu exemplo, a sua vida, comece a inspirar outros. O homem foi curado da sua paralisia, mas não antes de ter os seus pecados perdoados. Quem quer que a sua casa seja um ambiente de milagres aqui? Amém? Então, enquanto o Ministério do Louvor nos conduz em adoração, eu queria te convidar a vir ao altar, trazer a sua casa, a sua família, e depois nós vamos tomar a ceia juntos. Sai do seu lugar e venha.